Capítulo 11. Relatos de quem presenciou. Na trajetória desse livro até aqui, partimos do dia do meu atentado e de como esse episódio trouxe um ensinamento sobre situações e condições para que possamos viver melhor em Deus. Mas uma das principais lições do empurrão é que aquilo aconteceu diante de uma multidão e foi registrado e transmitido para que todos levantassem do chão melhores, renovados em Cristo. Não são frases de efeito. Tento transformar uma situação ruim em boa, vestindo-a como uma roupagem chique. É pura verdade. Desde o dia 14 de julho de 2019, o meu ministério como sacerdote triplicou, quadruplicou. O meu entusiasmo como padre ganhou dimensão sem precedentes. E gosto de lembrar que entusiasmo é uma palavra que vem do grego, in mais theos, que significa literalmente em Deus. Só que a mudança não aconteceu apenas comigo, ela alcançou a todos que acompanharam a agressão que sofri e que viram o que o Espírito Santo mostrou naqueles minutos de ataque posteriores. Esse episódio parece ter mudado a vida de muitos de meus fiéis. Perdi a conta de relatos que recebi e acompanhei pelas redes sociais no meu programa de rádio e pessoalmente. Ouço dizer que foram centenas de milhares de renovações de Cristo que nasceram daquele atentado. Por essa razão, pedi para que 4 amigos que estavam no altar comigo relatassem o que presenciaram naquele momento. Os 4 tiveram experiência em comum antes da missa, quando as orações por mim receberam uma palavra do Espírito Santo e me viram nos braços de Maria. E para você ver como Deus escreve todas as histórias com perfeição, um dia antes de eu começar a escrever este capítulo, recebi no meu programa de rádio o relato de uma irmã que ilustra perfeitamente o que eu digo logo acima, e que transcrevo com minhas próprias palavras que respeito a privacidade dela. Mesmo que ela tenha relatado publicamente na rádio, identificando-se pelo nome, prefiro preservá-la desse tipo de exposição, pois nesse caso a história é mais importante que seus protagonistas. Assim como o que o atentado propiciou é mais importante que a dor sofrida por mim. M, vamos chamá-la assim, começou me contando sobre o início da nossa história há 17 anos, quando ela passava por um momento de grave crise em seu casamento e estava prestes a se separar do marido. Ela mora no Rio de Janeiro, em um município da região metropolitana da capital. Durante noites, M rezou para que Deus lhe falasse o que deveria fazer. Como ela me acompanhava pela rádio e pela televisão, pediu para que eu fosse o mensageiro. Então, certo dia, M estava orando ajoelhada e eu, por um dom da palavra de sabedoria, falei a ela pelo Espírito Santo. Você que pediu tanto para que Deus falasse com você, saiba que Ele está falando agora. Procura um padre, sua vida se resolverá. Amy escutou isso e se perguntou se era para ela mesma esse recado divino. Então o Espírito Santo repetiu por intermédio da minha voz: Você está achando que não é com você? É com você sim. Você que está de joelhos, mesmo sem que tivesse pedido isso. É com você. Foi quando Amy a convenceu de que escutava a voz do Senhor. Ela foi à lista telefônica que era comum ainda na época e chegou ao número da igreja de São Vicente de Paulo, em um bairro na zona norte do Rio, bastante distante de onde ela morava. Foi até lá e conheceu o Padre Túlio, que por coincidência é meu amigo e com quem eu havia estudado. Por intercessão do Padre Túlio e do Senhor, tive a confirmação do meu casamento e voltei a comungar. Isso aconteceu no fim do ano. No começo do ano seguinte, eu que tinha problema sério de saúde para conseguir engravidar, fiquei grávida, contou ela. M teve uma gravidez de risco. Com algumas semanas, ela teve deslocamento da placenta e, após alguns meses, contraiu toxoplasmose. O deslocamento de placenta aumenta e muito o risco da gravidez, e a doença pode desencadear consequências danosas para o bebê. Felizmente, M teve o bebê do dia 4 de outubro, data em que comemorando o dia de São Francisco de Assis. M conta que aos 3 anos de idade o garoto aprendeu a oração de São Bento em meu primeiro livro, Ágape. A oração pede a intercessão do santo contra forças ocultas que nos prejudicam. O menino seguiu uma vida em Cristo, tornou-se coroinha até no princípio da adolescência. Começou a questionar a mãe e ao Senhor, comentando seu inimigo era mesmo tão ruim como ele falava. M percebeu que ele já não rezava tanto fervor e que sua fé estava perdendo força.
Mais uma vez ela pediu para Deus intervir, realizando o milagre da volta do seu filho. E em julho ela decidiu participar do acampamento PHN. Por hoje não vou mais pecar, com o filho na comunidade Canção Nova. O propósito era que Deus tocasse o jovem e que ele voltasse diferente. No dia 14, ela, o marido e o filho foram para o centro de evangelização, onde eu celebrei a missa de encerramento. Já contei que havia uma multidão presente e Amy confirma. Mesmo assim, ela fez questão de que o filho ficasse de frente para o altar, voltado para a imagem de Nossa Senhora, que fica à esquerda de quem olha para o palco. Amy relata que quando levantei as mãos, dizendo que não eram minhas, mas da pessoa de Cristo, viu a mulher se aproximar por trás para adquirir impulso e me empurrar com força total. Da arquibancada onde ela estava, ouviu-se um barulho forte, como de um estalo, e as pessoas próximas achavam que tinha sido da minha cabeça batendo no chão. Era, na verdade, o meu microfone batendo no solo. Nesse instante, o padre Bruno Costa tentou tranquilizar os presentes que achavam que eu tinha sofrido sérias lesões e pediu para todos rezarem a Ave Maria. O filho de Amy contou para que no momento do empurrão, ele olhava fixamente para mim e que em sua cabeça veio a minha imagem com a cabeça sangrando. Por isso ele não conseguia rezar a Ave Maria, pois seu coração pedia a oração de São Bento, que aprenderá aos 3 anos do livro Águia. Ele levantou as mãos e orou em minha direção como um milagre que ele é na vida de Emma, pois representa a salvação de seu casamento e a vitória da vida. Afinal, ela tinha extremamente dificuldade de engravidar e após o parto do garoto não poderia mais ter filhos. Naquele momento de atentado representava tudo isso. Padre, me desculpe, mas aquilo foi necessário. Aquele empurrão que o senhor sofreu foi necessário, pois como aconteceu há 25 anos, quando em sua ordenação o senhor deitou um simples homem e levantou o sacerdote de Cristo na canção nova, o senhor foi ao chão e levantou outro. Ao voltar para o altar e falar movido pelo Espírito Santo, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. O senhor caiu como padre e se levantou outro padre e todos gritaram, pois ali se levantava uma nova geração de jovens com o amor renovado a Cristo e a Nossa Senhora, conta a Amy. Foi justamente o que aconteceu. Assim como o filho dela voltou ao primeiro amor, naquele instante, certamente muitos outros jovens que estavam inseguros renovaram o amor ao Senhor. Não preciso desculpá-la por falar que o atentado foi necessário. Tenho convicção disso. Sou um instrumento de Deus para fazer chegar às pessoas a luz, conhecimentos e confortos divinos. Por isso, queremos também apresentar relatos de pessoas amadas que estavam no altar quando tudo aconteceu e com isso as mudou igualmente. Para que cheguemos à intenção deste livro, que é mostrar para você, amado, que o batismo de fogo não foi apenas meu, mas também seu e de todos que quiserem, basta querer, basta confiar em Deus. Padre Adriano Zandoma, Comunidade Canção Nova. Aquele era um domingo aparentemente comum. Estávamos muito contentes e vibrantes em virtude da multidão de jovens presentes no acampamento PHN na Canção Nova. O padre Marcelo estava muito feliz e entusiasmado como sempre. Quando faltavam aproximadamente 15 minutos para começarmos a missa, que seria presidida pelo padre Marcelo, a irmã Zélia, uma querida irmã religiosa, nos deu a seguinte sugestão: vamos fazer juntos uma oração pelo padre Marcelo. Ao que de pronto todos respondemos: claro, isso será uma bênção. Começamos a orar e em determinado momento a irmã trouxe uma revelação do Espírito Santo, a qual eu também estava nitidamente recebendo de maneira simultânea tanto eu como ela e também um sacerdote exorcista que nos acompanhava na oração, vimos a belíssima imagem do Padre Marcelo no colo da Virgem Maria, sendo profundamente abraçado e protegido por ela. Foi um momento muito forte no qual sentimos poderosamente a presença de Jesus de Nossa Senhora. Quando dissemos e revelamos isso ao Padre, durante aquela oração, ele se emocionou muito e chegou a chorar. Por isso foi tudo muito lindo e forte. Enfim, após esse momento, fomos para a missa e infelizmente tudo aconteceu de forma como sabemos. Eu estava bem atrás do padre naquele instante. Pude ver tudo com nitidez, e de onde estava tive a plena sensação de que o padre poderia ter de fato morrido ali, devido à altura do palco e à forma como ele foi inesperadamente empurrado. Naquela queda, ele podia ter batido fortemente a cabeça ou até quebrado o pescoço, o que lhe seria irreversível.
Fiquei inicialmente muito chocado e sem reação, e após alguns minutos pulei do palco para onde ele estava para verificar sua condição e tentar ajudá-lo. Foi quando percebi que ele estava bem e que logo iria se levantar. Naquele momento fui tomado por profunda emoção e senti Jesus dizer em meu coração: Veja, meu filho, revelei a vocês que o padre estaria no colo da minha mãe e que ela o iria proteger. O inimigo até tentou destruí-lo, mas ele estava no colo da minha mãe. E quem está no colo da minha mãe nunca aparece. Ela sempre guarda seus filhos debaixo do seu manto protetor, e ali o inimigo não tem poder. Logo, o padre levantou-se com uma força e energia que só poderiam vir do Espírito Santo de Deus. Ele subiu novamente no palco e voltou a celebrar a missa como se nada tivesse acontecido. É claro que ele estava indo, um pouco abalado, mas logo que retornou ao altar disse: O inimigo até tentou me derrubar, mas Maria me segurou. Eu estava no colo de Maria. Naquele momento comecei a chorar copiosamente e percebi porque Deus nos tinha dado aquela linda imagem na oração antes da missa. Ali ele já estava nos revelando que o padre estaria guardado no colo de Maria, protegido sobre seu manto, e que nenhum mal iria prevalecer sobre ele. Não sei se o padre hoje tem a exata noção de tudo o que lhe aconteceu, mas testemunha aquele momento e percebo que ali aconteceu um verdadeiro milagre na vida dele, que Jesus realizou pelo intermédio das mãos de Maria. Como dizia São Bernardo, um servo de Maria jamais parecerá. Ela segurou o padre Marcelo em seu colo naquele dia e não deixou que nada investida do inimigo o destruísse. Ela passou à frente e pisou na cabeça da serpente. Viva a Mãe de Deus e Nossa Virgem Maria. Irmã Zélia, Congregação Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por tudo o que o Padre Marcelo é em minha vida. Rendo gratidão ao céu todos os dias. Ele está presente em minhas orações. Na semana de sua queda, tive a graça de estar no Santuário Mãe de Deus e partilhei com o Jonas Pimentel que o terço que o padre havia me dado no PHN de 2018 tinha sido roubado com outros pertences então. Deus me presenteou novamente com o encontro com o padre Marcelo e pude entender que ele estava me dando uma nova missão de cuidado com a vida do padre. Intensifiquei as minhas orações por aquela semana e escutei a voz de Deus, que dizia que deveria orar por ele antes da Santa Missa no PHN em 2019. Obediente à voz, partilhei com o Padre Mestre Tiago, da Diocese do Rio de Janeiro, e pedi que ele rezasse comigo. Falei com Jonas e combinamos que antes dele presidir a Santa Missa, faríamos a oração por ele. Por honra e glória de Deus, o Senhor proveu mais um sacerdote, Padre Adriano Zandona, e nós três oramos por ele. Foi uma experiência profunda do amor de Deus e começar pela humanidade do Padre e também pela abertura do seu coração. No término da oração, Deus me revelou a intercessão de Nossa Senhora por ele e esta foi confirmada. Ao término desse momento, o Padre Tiago me chamou e pediu para que eu ficasse com a relíquia da luva de Padre Pio e passasse a minha toda em oração pelo Padre Marcelo. Para minha surpresa, eu estava tão concentrada na oração que nem vi o ocorrido, apenas escutei a repercussão do susto das pessoas. Só que ao mesmo tempo, ao ver o Padre Marcelo se levantar e dar continuidade à celebração, acabei me emocionando por ter obedecido à voz de Deus. O restante da Santa Missa foi de gratidão pelo grande milagre que Deus realizou na frente de todos que ali estavam. Padre Tiago Bartoli, Arquidiocese de Rio de Janeiro. Eu me chamo Padre Tiago Bartoli, sou natural do Rio de Janeiro e atualmente paróquio da Igreja de Santa Inês, no bairro Jabor, em Senador Canamará, também no Rio de Janeiro. Conheci o Padre Marcelo Rossi recentemente e nos tornamos muito amigos após concelebrar com ele a missa de encerramento do acampamento PHN. Por hoje não vou mais pecar. Na Canção Nova, no dia 14 de julho de 2019. Esse dia permanecerá para sempre marcado com minha memória, pois tive a bênção de presenciar e assim poder dar meu testemunho de um milagre. Antes do início da Santa Missa, eu estava em oração com a irmã Zélia e Padre Adriano Zandoma, e durante a oração fomos tocados fortemente pela presença do Espírito Santo e sua mensagem. Padre Marcelo Rossi está coberto pelo manto da Virgem Maria, e mesmo diante de qualquer etapa do maligno que possa vir a acontecer, Nossa Senhora estará presente para protegê-lo.
Por conta dessa revelação e de nossa devoção, rogamos pela intercessão de Santa Teresinha para que ele não fosse atingido por mal algum. Durante a celebração de Santa Missa, tudo se tornou muito claro e a mensagem do Espírito Santo se tornou um milagre. Repentinamente, sem que alguém pudesse imaginar ou interferir, o padre Marcelo Rossi foi empurrado e jogado de cima do altar, montando em uma altura de mais de 2 metros. Para um homem do tamanho dele, a altura, a força da queda e o impacto no chão poderiam ter sido fatais. Mas, ao contrário da gravidade do acidente e das suas possíveis consequências, nada de grave aconteceu a ele, pois ele caiu no colo da Virgem Maria. Foi o Espírito Santo, foi Maria, foi um milagre. Jonas Pimentel, amigo e coordenador do grupo de oração Retaguarda do Santuário Mãe de Deus. Era domingo, 14 de julho de 2019. Participamos da missa às 6h20. Depois, nos preparamos para a Santa Missa de Cura e Libertação às 9 horas. No Santuário Mãe de Deus, em Santo Amaro, ao fim dessa missa, algo forte e profundo me chamou a atenção. Quando o padre Marcelo informou aos fiéis que, acabando ali, ele iria para a missa de encerramento do PHM em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, pediu orações a todos que impusessem as mãos sobre ele e que a rezasse uma Ave Maria. Nesse momento, o padre ficou emocionado com a presença de Nossa Senhora naquela oração. Viajamos ao local da missa de encerramento e, durante sua participação no momento da homilia, pude presenciar o empurrão que o padre Marcelo recebeu de cima do altar. Lembro ainda aquela cena forte, quando vi ao chão, durante aqueles minutos eternos. Confesso que entrei no desespero, pois diante daquela queda de grande altura só consegui imaginar o pior. Quando olhei para ele no chão, imaginei que estava machucado gravemente. Mas Deus não faz a obra pela metade. Assim que o socorrista disse: "Vamos removê-lo", o padre Marcelo abriu os olhos e conseguiu identificar que a dor era na sua perna e que não havia acontecido nada na cabeça, coluna cervical ou quebrada alguma parte do corpo. Então ele se levantou, conseguiu alongar as pernas e percebeu que os machucados foram mínimos diante da proporção do empurrão de tudo o que aconteceu e voltou para a Santa Missa. Ele quis subir pelo local de onde caiu. Colocou a mão no palco, deu um impulso e subiu. Naquele momento, percebi a ação poderosa do Espírito Santo de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Vendo aquela cena, lembrei-me da passagem bíblica da ressurreição de Lázaro, em que Jesus pediu que retirassem a pedra e que ele subisse e saísse. No momento da subida do padre, ele voltou para o altar. Eu pensei, o inimigo quis derrubá-lo e ele caiu, mas se levantou mais forte, porque caiu nos braços da Mãe de Deus. Ali eu creio que se levantou um novo homem, um novo padre, com um ministério sacerdotal renovado para um novo tempo de evangelização, com uma nova força que o fará mais ungido. Durante esses 25 anos, tivemos a oportunidade de testemunhar as bênçãos e graças e os milagres que Jesus realiza diariamente na vida de tantos irmãos, e no dia 14 de julho de 2019, eu pude presenciar um fato que fortaleceu a minha fé, o milagre no padre Marcelo, ter sofrido apenas algumas escoriações após ter sido empurrado, pois foi uma ação extraordinária do poder do Espírito Santo, um milagre pela intercessão de Nossa Senhora. A lição que ficou para mim é que ao longo do caminho teremos quedas, dificuldades, tropeços, alegrias, derrotas e que não existe vencedor sem batalha. Mas não estamos sós. Nossa Senhora nos carrega no colo diariamente, nos levando sempre para o caminho do seu Filho Jesus. Eu asseguro o que ficou no meu coração é que o padre Marcelo foi empurrado, caiu no colo de Nossa Senhora e se levantou com um novo ardor pela evangelização. Sejamos como Maria, gerando Cristo para o mundo pelo poder do Espírito Santo.